E aí, pessoal, reta final de estudos para FGV, né? Então, bora revisar um daqueles temas que a gente sabe que vai cair. Energias de ordem física, mas as não mecânicas. O nosso objetivo aqui é bem direto. Entender como a banca pensa, como ela cobra esse assunto, para a gente garantir aqueles pontos que não dá para perder. Para começar, vamos direto no que mais cai, que é a parte de eletricidade. A primeira coisa, o ponto de partida para não errar, é entender a diferença entre as fontes de eletricidade. Parece simples, mas é aqui que muita gente já começa a tropeçar. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça é que, para a medicina legal, existem basicamente duas fontes de eletricidade. E essa distinção, pessoal, é a base de tudo. De um lado, a gente tem a eletricidade que chamam de natural, ou cósmica. Pensa em raios, essa força da natureza. Do outro lado, a industrial ou artificial, que é a que a gente lida todo dia, né? A da fiação de casa, dos nossos aparelhos. Agora, se liga nessa tabela porque ela é um mapa da mina para a prova. A FGV adora cobrar essas associações. Vamos lá. Eletricidade natural, o raio. Se matar, o nome do efeito é fulminação. Para não esquecer, é só associar com infarto fulminante, algo que mata na hora. Agora, se a pessoa sobrevive, o efeito é a fulguração. E o sinal que fica no corpo? Aquela marca que parece uma árvore, sabe? É o famoso sinal de Lichtenberg. Beleza, agora vamos para a eletricidade artificial, a industrial. Se ela mata, o nome técnico é eletrocução. Se não mata, é eletroplesão. E a marca que ela deixa? É a marca de Jelinek, uma lesão bem característica, mas redondinha, dura. O grande segredo é este. A prova vai te dar um caso e pedir para ligar os pontos, tipo de energia, o nome do efeito e o sinal que apareceu. É decorar essa tabelinha mesmo. Mas e aí, a voltagem faz diferença? Altera a causa da morte? A resposta é, com certeza. E olha, a FGV tem uma preferência doutrinária bem clara sobre isso. Vamos ver qual é o mecanismo. Então, o mecanismo da morte, segundo a doutrina que a FGV gosta, funciona assim. Em baixa voltagem, tipo menos de 220 volts, como num acidente doméstico, a causa da morte é uma fibrilação ventricular. Basicamente, o coração entra em pane, uma arritmia fatal. Já numa voltagem média, entre 200 e 2.000 volts, o que acontece é uma parada respiratória periférica. Os músculos da respiração travam, eles tetanizam e a pessoa morre por asfixia. E em alta voltagem, acima de 2.000 volts, o choque é tão brutal que ele desliga o centro respiratório lá no cérebro. É uma parada respiratória central. Ok, fechamos a eletricidade. Agora vamos para outra energia física importante, a térmica. O nome já diz tudo, né? Aqui a gente está falando de lesões causadas por calor, por temperatura. E o calor pode agir de duas formas principais. A primeira é por ação direta, ou seja, a fonte de calor encosta na pele e pronto, temos uma queimadura. A segunda forma é a ação difusa. Aqui não é uma fonte específica, é o ambiente todo que está quente demais. O resultado disso são as chamadas termonoses. E dentro das termonoses, a gente tem duas que despencam em prova, a intermação e a insolação. A dica para não confundir é ótima. Intermação acontece em ambientes internos, fechados, quentes, sem ventilação. Já a insolação vem do sol, é a exposição direta ao sol em ambientes abertos. Bem fácil de lembrar. Voltando para as queimaduras, que são a ação direta do calor, a gente classifica elas em 4 graus, de acordo com a profundidade. É fundamental memorizar o sinal de cada um. Primeiro grau, só aquela vermelhidão, o eritema, que tem o nome de sinal de Christianson. Segundo grau, já aparecem as bolhas, as flictenas, o sinal de Scheinberg. No terceiro grau, a coisa fica feia. É a escara, aquela lesão preta necrótica que nem dói mais porque já destruiu os nervos. E o quarto grau, bom, é a carbonização completa do tecido. Para fechar nosso trio de energias, vamos falar da energia de pressão. São aquelas lesões que acontecem por mudanças muito bruscas na pressão atmosférica. O nome técnico para isso é baropatias. Baro de pressão, patia de doença. São literalmente as doenças da pressão. E a regra de ouro aqui é uma relação inversa. Pensa assim, quanto mais alto a gente sobe, tipo numa montanha, mais rarefeito o ar fica, né? Isso quer dizer que a pressão atmosférica é baixa. O contrário acontece no mergulho. Quanto mais fundo a gente vai, maior a pressão. Então a pressão é alta. Entender essa lógica é o principal. E um caso especial de mudança de pressão são as explosões, o famoso blast. Aqui, a pressão aumenta de forma muito rápida e localizada. Isso gera 3 tipos de lesão. O blast primário é a lesão causada pela própria onda de choque.
O secundário é quando a explosão arremessa objetos, estilhaços, e eles atingem a pessoa. E o terciário é quando a força da onda de choque arremessa a própria pessoa contra alguma coisa. Um detalhe importante: geralmente, o blast secundário, dos estilhaços, é o que causa mais vítimas e tem o maior alcance. E no fim das contas, o que a gente percebe é que quando se estuda para FGV, a gente começa a ver um padrão de cobrança. A banca não inventa moda nesses assuntos. Ela cobra sempre as mesmas associações, as mesmas doutrinas. E reconhecer esse padrão é tão importante quanto saber a matéria em si. Então, para fechar essa nossa revisão, depois de ver tudo isso, qual foi o padrão de cobrança da FGV que ficou mais nítido? Aquela associação que você olha e pensa, isso aqui com certeza vai estar na minha prova. Pensar nisso ajuda a fixar o conteúdo. Agora é foco total nessa reta final. Bons estudos!